Amém. Eu saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria trazer uma palavra para vocês hoje. E o nome da palavra é Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês já, lá no livro de Lucas, capítulo 17. Amém? Não achou? Amém. Antes de ler, eu só queria comentar algo. Sabe, a gente está acostumado a andar por aí, né? E a gente anda por ruas, praças, a gente vê escolas com o nome de pessoas, né? Aqui na cidade, por exemplo, tem várias, né? Por exemplo, Antônio Marcelino, Jaime Laurindo, tá? A gente nem sabe, né? Mas tem o nome das pessoas. Isso é normal em muitos lugares, em muitas cidades, né? Em vários lugares do mundo até. As pessoas colocarem nomes de pessoas em praças, escolas, ruas. Por quê? Na maioria das vezes, acredito que quase sempre, é porque essas pessoas foram pessoas que fizeram coisas boas para a cidade, que ajudaram a mudar a cidade de alguma forma, que lideraram algum movimento, que mudaram a sociedade ou até o mundo. Por exemplo, aqui na nossa cidade tem um colégio chamado Jaime Laurindo. Eu, particularmente, não sei quem é Jaime Laurindo, né? Mas acredito que seja uma pessoa que ajudou a cidade, né? Isso acontece, como eu falei, em vários lugares. E por que as pessoas fazem isso? É uma forma de deixar memorizada para as outras pessoas, para que essas pessoas que fizeram coisas boas sejam lembradas por nós, né? E sabe, é interessante que Jesus também na Bíblia, ele nos fala para lembrarmos de uma pessoa. Ele fala, lembrem de tal pessoa. E essa pessoa que Jesus fala para nós lembrarmos é a mulher de Ló. Isso está lá em Lucas 17, como eu falei para vocês. Vamos lá ler? Lá no versículo, vamos começar no versículo 31. Diz assim, naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Amém, só até aí. Então, isso é primeiro para a gente conferir que realmente Jesus está dizendo aqui, ele está dando uma ordenança para os seus discípulos. Lembrem da mulher de Ló. E para a gente também, que nós somos discípulos de Jesus, né? Então, Jesus está dando essa ordenança. Lembrem-se da mulher de Ló. E a pergunta que a gente precisa fazer 2 perguntas depois de Jesus dar essa ordenança. A primeira pergunta é, quem é essa mulher? Né? Quem é essa mulher? E a segunda pergunta é, o que essa mulher representa? Alguém sabe aqui quem é a mulher de Ló? Primeiro a gente precisa responder essa pergunta, quem é essa mulher? Gente, a mulher de Ló, como já estou dizendo, é a esposa de Ló, né? Ló é o sobrinho de Abraão, aquele cara, né, que recebeu a promessa de Deus, de sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, que eu te farei uma grande nação. Então, Ló é o sobrinho de Abraão. E, gente, na Bíblia não tem muita coisa registrada a respeito dessa mulher. Por exemplo, nem mesmo o nome dela é mencionado na Bíblia. Se você for pesquisar lá no livro de Gênesis, onde a história dela é contada, onde a história de Ló é contada, na verdade, não tem registrado o nome dessa mulher, né? Tem registrado na Bíblia o nome da esposa de Abraão, o nome da esposa de Naor, que era irmão de Abraão, mas não tem o nome registrado dessa mulher, da esposa de Ló. Pouca coisa que menciona essa mulher. A única parte da Bíblia que ela é mencionada é a parte em que ela sai às pressas da cidade de Sodoma, porque Deus iria destruir a cidade de Sodoma, e Deus ele manda os anjos para ir tirar Ló e a mulher dele da cidade, as filhas, e eles fogem da cidade, enquanto a cidade está sendo destruída, e a Bíblia fala que a mulher olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Então essa é a parte que a mulher de Ló é mencionada, a única parte na Bíblia que a história da mulher de Ló é mencionada. Amém? Vocês entenderam? Então essa é a primeira pergunta que a gente quer responder, né? Quem é a mulher? E é interessante, sabe, que Jesus, ele nos manda lembrar dessa mulher.
Jesus ele poderia muito bem mandar a gente lembrar de algum herói da fé do Velho Testamento, ou algum dos patriarcas, né? Poderia mandar a gente lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, Moisés, tanta gente, mas ele vem justamente falar para a gente lembrar da mulher de Ló, uma pessoa que não é mencionado quase nada. E a segunda pergunta que a gente precisa fazer a respeito agora, já que a gente respondeu essa, quem é a mulher de Ló, a gente precisa responder a pergunta de o que a mulher de Ló representa. Porque Jesus nos diz para lembrarmos da mulher de Ló? Então, como eu falei, né, a mulher de Ló é muito pouco mencionada na Bíblia. Então, foi somente nessa parte aqui que Jesus mencionou e lá na parte da história dela, quando ela é transformada no estátua de sal. E é muito curioso Jesus nos falar, nos ordenar para lembrar dessa mulher. Por que será que Jesus disse para lembrarmos da mulher de Ló? É porque, gente, ela é uma advertência para nós. Então, a mulher de Ló é uma advertência para as nossas vidas, porque ela representa 3 coisas. Ela aponta para 3 coisas que nós devemos reparar e levar para a nossa vida. Amém? Quantas coisas que ela representa? 3 coisas. Então, vamos lá para a segunda pergunta. O que essa mulher representa? Primeiro, gente, a mulher de Ló, ela aponta ou representa o apego ao mundo. Ela aponta para o apego ao mundo. A gente precisa entender o contexto a respeito da mulher de Ló. E agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Gênesis 18. Se você puder, deixe a Bíblia marcada aí em Lucas 16, que a gente vai voltar depois. Gênesis 18, versículo 16. Vamos entender o contexto. Aqui em Gênesis 18, é o episódio em que Deus ele vem, né? O Senhor ele aparece com 2 anjos a Abraão. E é nesse episódio que o Senhor ele vai lançar aquela promessa para Abraão, que Abraão teria um filho, mesmo na velhice, né? Então é nesse episódio aqui, no capítulo 18, que o Senhor promete um filho a Abraão, mesmo ele já sendo idoso. Deus ele não veio apenas lançar essa promessa para Abraão, ele tinha outra coisa em mente, né? Deus ele veio com outro plano, além de lançar essa promessa para Abraão. E Deus, conversando com Abraão, ele fala o seguinte, lá no versículo 17, ele diz o seguinte: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente vai ser uma grande uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Então o Senhor se pergunta, né, será que eu devo esconder o que eu estou para fazer para Abraão? Então a Bíblia fala, né, acho bem interessante, que Deus ele resolveu revelar para Abraão. É como a Bíblia fala, né, que a Bíblia não, a canção fala, amigo de Deus. Deus era amigo de Abraão, né? Então, isso aponta para a intimidade, sabe? Deus ele resolveu revelar para Abraão, e é isso que a gente deve buscar na nossa vida, na intimidade com Deus. E a Bíblia fala que Deus ele resolveu falar para Abraão que ele iria fazer. E o que ele iria fazer? Ele veio para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Essas cidades elas são bem conhecidas, porque elas, na Bíblia, elas são cidades muito pecaminosas e perversas. Até pessoas ímpias muitas vezes já conhecem sobre Sodoma, né? Quando ouvem falar de Sodoma, porque essas cidades são conhecidas por causa do pecado. A Bíblia fala que o clamor de Sodoma e de Gomorra tinha subido até o céu por causa da pecaminosidade, por causa do pecado e da imoralidade que era cometida naquela cidade, e o Senhor veio para destruir. E Deus ele revelou isso para Abraão. Amém? Vocês estão entendendo? Deus ele revelou isso para Abraão. E quando Abraão ouviu que Deus iria destruir Sodoma, o que foi que aconteceu? Abraão começou a orar. Por que Abraão começou a orar? Vocês sabem? Isso. Abraão começou a orar por causa de Ló. Ló, o seu sobrinho que morava na cidade de Sodoma. E Abraão lembrou de Ló e começou a orar, começou a interceder. Abraão pergunta: Senhor, será que o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Será que o Senhor vai fazer isso? E Deus responde: não vou fazer isso, de modo nenhum. E Abraão começa a orar, continua a orar: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade ainda? O Senhor fala: não, por amor a esses 50 justos, eu vou poupar a cidade. E Abraão vai diminuindo. Aí ele fala: e se tiver 45? Se tiver 40? O Senhor fala: não, eu vou poupar a cidade por amor a esses 40 justos. E a esses 45. E Abraão vai diminuindo: se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10... E o Senhor fala: se tiver 10, mesmo assim eu vou poupar esses justos, eu não vou destruir a cidade.
Eu acredito que Abraão deixou de orar aí, porque ele entendeu esse princípio, que Deus não destruiria o justo junto com o ímpio, porque Deus ama o justo. E aí, mesmo no Novo Testamento fala, né, que não há mais condenação para o justo, porque estamos em Cristo, amém? E Abraão certamente entendeu que Deus não iria destruir o justo que tivesse na cidade, mesmo que fossem poucos. E já no capítulo, no 19, vai contar sobre os anjos, os 2 anjos que foram para Sodoma para fazer com que Ló saísse da cidade, para que ele fosse poupado e não fosse destruído junto com a cidade. A Bíblia fala que os anjos eles chegaram na cidade, Ló estava no portão da cidade. Isso fala que Ló tinha um papel de importância na cidade de Sodoma. E a Bíblia fala que os anjos foram para a casa de Ló e eles revelaram: Ló, a gente veio para destruir a cidade, né, por causa do pecado, que é muito grande. Arruma as tuas coisas e sai da cidade, né? Eu estou na rua todo dia e tem uma música que é tocada lá todo dia, é tal de Pega Guanabara e Vem, né? Aí os anjos trazem para a nova versão, os anjos falam: Ló, pega Guanabara e vem. Então os anjos falaram: Ló, sai da cidade porque ela vai ser destruída. E a Bíblia fala que Ló começou a demorar lá, até que os anjos pegaram Ló pela mão com a sua família e levaram para fora da cidade. Mas antes disso aconteceu um negócio, né? Os anjos perguntaram: Ló, tem alguém aqui na sua casa que vai com você para ser salvo? Aí os anjos falaram: seja uma sogra, seja suas filhas, sua esposa, genros. Aí Ló falou que tinha os genros, os 2 genros que estavam para casar com as suas 2 filhas. A Bíblia fala que Ló foi contar para os 2 genros que a cidade estava para ser destruída, e os caras fizeram eu achei engraçado, pensava que Ló estava brincando, né? Isso é bem triste, né, gente? Porque isso aponta para aquele tipo de crente que vive, o seu modo de vida é tão parecido com o mundo, que vai tentar evangelizar as pessoas e as pessoas não ligam, porque o cara está vivendo da mesma forma que o mundo. Então, isso aponta para Ló. Ló, ele era crente, ele era justo. E Abraão também era justificado, mas os 2 eram diferentes, porque Abraão aponta para o crente vencedor e Ló aponta para o crente derrotado. Os 2 eram crentes, mas tinham uma vida diferente. Então, gente, os anjos foram para Sodoma para realmente livrar Ló, porque Deus falou, né, que ele não iria destruir o justo junto com o ímpio. Sabe como eu falei, Ló e Abraão, eles eram crentes, mas eram crentes diferentes, né? Abraão ele foi justificado pela fé. Ló também, ele era justo, porque senão os anjos não teriam tirado ele da cidade. Isso é deixado bem claro no capítulo. Mas, como eu falei, eram crentes diferentes. Um aponta para o crente vencedor e outro aponta para o crente derrotado. Sabe, para quem foi que Deus revelou primeiro que iria destruir a cidade? Para Abraão, né? Então isso aponta aquele crente que é vencedor e que tem intimidade com Deus. É o tipo de crente que nós devemos buscar ser. Já Ló soube da destruição de última hora, né? Não tinha mais nada que fazer, era só sair dali. E Ló, a Bíblia fala que Ló demorou para sair da cidade, ou seja, estava apegado à cidade. E isso aponta para o crente derrotado, aquele que está apegado ao mundo, não quer deixar as coisas do mundo de lado. Eles saíram de Sodoma, mas aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal, como eu falei para vocês. E o que esse olhar representa, o que esse olhar aponta, né, gente? Antes de tudo, esse olhar aponta para o apego ao mundo. Por que essa mulher olhou para trás? Porque ela estava apegada ao mundo, estava apegada às coisas que ela tinha deixado. A Bíblia não fala por que ela olhou para trás, mas a gente pode supor que ela certamente olhou para trás para se lamentar pelas coisas que ela tinha deixado, entendeu? Tinha deixado as coisas lá em Sodoma e a sua vida estava apegada àquelas coisas, e ela olhou para se lamentar. Certamente ela deve ter lamentado tudo que havia deixado, né? Suas roupas, suas propriedades, os bacurinhos que tinha deixado lá, ou sei lá, as galinhas, pato. Então, olhou para se lamentar, né? É aquele tipo de pessoa que olhou para trás, foi salvo, mas continuou olhando para o mundo. A mulher de Ló, gente, ela tinha as suas raízes muito apegadas a esse mundo, foi por isso que ela olhou para trás. Ló e a sua esposa e suas filhas foram livrados da condenação, não participaram da condenação de Sodoma, foram livrados, foram salvos da destruição, da condenação.
mas suas raízes ainda estavam em Sodoma, sabe? Estavam lá, Deus já tinha levado eles para o seu destino, mas as suas raízes ainda estavam apegadas. Isso aponta para o apego ao mundo. Então, como eu falei, suas raízes, as raízes da mulher de Ló ainda estavam apegadas a Sodoma, ainda estavam apegados aos seus bens, às suas propriedades. E é isso que nós devemos buscar não ter na nossa vida, sabe? As nossas raízes apegadas ao mundo. Isso não deve acontecer. A Bíblia, gente, ela nos compara a trigo, sabe? Um pé de trigo. Nós somos como o trigo que foi lançado nesse mundo, né? Quando é que a gente sabe, quando é que o cara que vai colher lá, quando é que o agricultor sabe que o trigo está maduro já? Quando é que ele sabe que o trigo está bom para colher? É quando o trigo ele está encurvado, né? A sua espiga e o caule estão encurvados, e também quando as suas raízes elas se desprendem do chão. Então, o cara já sabe que o trigo está morto para o mundo, ele já pode ser ceifado. Ele já pode passar a foice e colher e levar para casa. Gente, da mesma forma somos nós. Nós somos esse trigo que fomos lançados aqui nesse mundo, fomos plantados. Se as nossas raízes elas estão apegadas ao mundo, fica difícil, sabe, quando o agricultor vir, que é Jesus, e puxar, ele não vai conseguir te puxar, entendeu? A gente viu isso no cursão, né? Foi falado no cursão. Nós precisamos morrer para o mundo, né? É uma frase que eu até vi no Facebook hoje. Quem não morre não vê Deus, né? Então, a gente precisa morrer para, sabe, realmente conseguir aquela posição que o Senhor preparou para nós. A posição do reino, porque você já está salvo. E, sabe, nós precisamos também viver uma vida assim, curvada. O que é ser encurvada? É ser uma vida reverente ao Senhor, uma vida dobrada, em submissão ao Senhor. E as raízes desapegadas, o chão, é que você não vive mais com as suas paixões nesse mundo. Você usa as coisas do mundo, mas a sua paixão não está nele. Como eu falei, nós somos esse trigo que foi plantado no mundo, aqui. Quando o trigo ele já está maduro, já fica próprio para ele ser colhido. O cara vem, passa a foice e leva embora. Isso, gente, aponta para o arrebatamento. Aponta para o arrebatamento. Se você está maduro, se você já está maduro no Senhor, se você já é vencedor, se você não está apegado a esse mundo, quando Jesus vir, vai ficar muito simples ele te colher. Mas se você está apegado com as suas raízes ainda apegadas no chão, quando ele vir, vai ficar difícil. Você não vai. E o arrebatamento, gente, ele vai acontecer. Jesus vai vir. Independentemente se você queira ou se você não queira, ele vai vir da mesma forma, porque ele falou que viria, né? Ele vai vir. E o que é o arrebatamento, né? O arrebatamento é o evento que Jesus ele vai vir de uma forma secreta, como ladrão, que a Bíblia fala, e ele vai levar as pessoas, ele vai levar os crentes vencedores, aqueles que estão maduros, aqueles que estão vigilantes. Sabe, gente, Jesus, como eu falei, ele falou que vai voltar, isso é real. Ele não pode mentir, a Bíblia fala, né? Se ele falou que vai voltar, ele vem. E a gente precisa estar preparado, estar vigilante, né? A Bíblia mesmo fala, ele mesmo fala, orai e vigiai, estejam vigilantes para quando eu voltar. E muitas vezes a gente vive uma vida sem lembrar disso, né? Quantas pessoas vivem a sua vida sem lembrar que Jesus já está voltando? Eu lembro de eu estou lendo Ezequiel, lá no capítulo 12, fala que os judeus, eles tinham um provérbio, né? Eles falavam, os dias vão passando, os dias passam e as profecias fracassam. Era um provérbio que os judeus tinham no tempo que eles estavam exilados na Babilônia. E eles falavam isso, os dias passam e as profecias fracassam. E, sabe, as pessoas do mundo são, muitas vezes a gente ou as pessoas por aí são dessa forma. A gente fala tanto que Jesus está voltando, né, que às vezes pode até se tornar um jargão. E talvez você já tenha visto essa frase na sua rede social ou alguma placa no meio da estrada, Jesus está voltando. E as pessoas falam, né, como assim? Vocês falam sempre que Jesus está voltando, mas ele nunca chega. Será que ele está atrasado, né? As pessoas ficam meio que debochando e duvidando. Mas como eu falei, ele falou que vem e ele virá. E Deus falou lá para Ezequiel, olha, o povo fala esse provérbio, mas fala para eles, ó, nunca mais vocês vão falar esse provérbio, nunca mais isso vai sair da boca de vocês. Vocês vão falar, ó, os dias vêm vindo, assim diz o Senhor, os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Ele vai cumprir isso que ele prometeu, amém?
Então, a sua vinda é real, a sua volta é real, nós precisamos estar preparados. E sabe, a nossa visão é que a volta de Jesus ela vai se dar em 2 aspectos, em 2 momentos. Quantos aspectos? Em 2 aspectos, gente. A gente viu isso no cursão e queria compartilhar isso com vocês. A vinda de Jesus ela se dá em 2 momentos, em 2 aspectos. O primeiro a gente chama de aspecto secreto, que é também chamado de arrebatamento, né? A Bíblia fala que quando aconteceu o arrebatamento, Jesus ele vai vir como ladrão, ele vai vir de modo... como é que um ladrão vem, né? Será que um ladrão ele vem fazendo barulho? Será que um ladrão vem fazendo alarido, falando para todo mundo, ligando para a vítima dele que vai roubar a casa dela? Com certeza não, né? Jesus ele vem de uma forma secreta, sem chamar a atenção de ninguém. Ele vem sem se mostrar para as pessoas. Então, Jesus, o ladrão vem dessa forma. Então, Jesus ele diz que vem como ladrão. A Bíblia não está dizendo que Jesus é um ladrão, está dizendo que ele vem como um ladrão. É diferente. E Jesus ele vem como um ladrão e ele vai roubar, entre aspas, o seu tesouro, que são aqueles que estão vigilantes, que estão esperando ele. E na Bíblia, o arrebatamento é comparado à estrela da manhã. Jesus ele vem no arrebatamento como a estrela da manhã. Como é que você faz para ver a estrela da manhã? Você tem que acordar muito cedo, né? Aquela pessoa lá que acorda bem cedinho e vai lá olhar a estrela da manhã, que é uma coisa que eu não faço, né? Vai olhar lá a estrela da manhã e ela vê lá no céu a estrela da manhã, sabe? Ela vê, porque ela se acordou cedo, enquanto todo mundo estava dormindo. Isso aponta para aqueles que estão vigilantes, esperando Jesus. Nós precisamos ser essas pessoas que estão aguardando Jesus, amém? Porque ele vem como a estrela da manhã, quando a maioria das pessoas estiver dormindo, só aqueles que estiverem acordados vão ver a estrela da manhã. E a Bíblia fala que Jesus também ele vem no segundo aspecto, que é conhecido como a volta às claras. A volta às claras, gente, é a volta que Jesus ele vai vir, ele vem sobre, a Bíblia fala que ele vem sobre as nuvens, todo olho verá, ele vem montado no cavalo, vem com os santos, e a Bíblia fala que ele vai ser como um relâmpago, né, que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, então todo olho verá, quando ele vir, vai ser manchete em todos os jornais, e ele vai vir como o sol da justiça, né, quando é o sol se você não acorda cedo, você acorda tarde. Então, você não pega a estrela da manhã, mas você acorda, o sol já está posto, já está lá no céu, já está alto, já está claro. Isso aponta para a segunda volta. Se você não estava acordado esperando Jesus, você vai ter que esperar para outra manifestação, quando ele vir no segundo aspecto. Amém? Vocês entenderam esses 2 aspectos? E a Bíblia fala que todo olho verá. Eu queria que vocês voltassem lá para Lucas novamente. Lucas 17. Amém. Jesus, como eu falei, ele nos falou para nós nos lembrarmos da mulher de Ló. Ele mencionou isso nesse capítulo. Só que a gente precisa entender o que Jesus estava falando quando ele mencionou a mulher de Ló. Então, para isso você precisa ler o capítulo completo para você entender o contexto. É tipo uma dica, né? Quando você for ler a Bíblia, não leia só por versículo, porque você não vai entender o contexto. Leia o capítulo, é melhor. Só que a gente pode entender o contexto, gente, do que Jesus estava falando, do versículo 20 até o versículo 37. Eu vou dizer o contexto já. Jesus, quando ele menciona a mulher de Ló, ele está falando da sua vinda. Ele está falando da sua vinda, quando ele vai voltar. Só que a gente precisa saber qual o aspecto, se é o arrebatamento ou se é o aspecto das claras. Amém? Vamos começar lá do versículo 22 e eu vou tentar explicar para vocês. Diz assim lá no versículo... Não, vamos começar pelo versículo 20. No 20 diz o seguinte: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Amém, gente? Olha, do versículo 22 até o versículo 24, Jesus está falando aqui da sua vinda, só que é do segundo aspecto, quando ele virá às claras.
Lembra que eu falei para você agora que quando Jesus vier, no segundo aspecto, ele vem sobre as nuvens e todo olho verá, e ele vem como um relâmpago? Jesus menciona isso, ó, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então Jesus está falando aqui do segundo aspecto, que é a sua volta às claras, amém? No versículo 25, Jesus diz assim: mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Jesus está falando especificamente daquela geração que ele estava, porque ele seria rejeitado, ele morreria, seria crucificado, ele seria sepultado, ressuscitaria, ficaria um tempo com os discípulos, depois no Monte das Oliveiras ele seria assunto ao céu e sentaria à direita de Deus. E do versículo 26 ele diz o seguinte, continua: como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida a perderá, e quem a perder se a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, outra será deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Amém, gente? Ó, do versículo 26 até o versículo 34, Jesus está falando do primeiro aspecto da sua volta, que é o arrebatamento. Lembra que eu falei para vocês que Jesus vem como ladrão? Ele fala, um será tomado, outro será deixado. Jesus, ele vem, ele vai tomar um e vai deixar outros. Fala que vai ser como nos dias de Noé, né, que o pessoal vivia a sua vida normal, nem ligava para nada, nem ligava para Deus, até que a porta da arca se fechou, Noé entrou na arca e veio o dilúvio e morreu as pessoas afogadas. Ou seja, não esperavam. Quando as pessoas menos esperarem, ele vai voltar, e ele está falando aqui do arrebatamento. Então, já dá para entender que quando Jesus menciona a mulher de Ló, ele está falando do arrebatamento, o contexto é arrebatamento. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que para você ser arrebatado, a condição de você ser arrebatado, qual é a condição? A condição é você não ser apegado a esse mundo. A mulher de Ló, lembra que eu acabei de dizer que ela olhou para trás porque ela estava apegada ao mundo. Então, quando Jesus menciona a mulher de Ló falando sobre o arrebatamento, é como se ele dissesse que a condição para você ser arrebatado é você não ser apegado a esse mundo como a mulher de Ló foi. Amém? Porque muitas vezes, né, a gente, quando era mais novo convertido, eu sempre ficava me perguntando, né, Senhor, o que eu devo fazer para ser arrebatado? Porque eu tinha muito medo de ficar. Acho que todo mundo já passou por isso, né? De ficar quando Jesus voltar. Eu ficava me perguntando, será que eu vou? Será que eu não vou? E muitas vezes a gente vive uma vida pensando, eu acho que eu só vou ser arrebatado se eu deixar de pecar. Muitas vezes a gente pensa isso, mas no Novo Testamento a gente não encontra nenhuma essa condição, sabe? Para você ser arrebatado, você precisa parar de pecar, porque, sabe, todo mundo peca, uma hora ou outra a gente cai, né? Quem se conhece sabe disso, que não é perfeito. Então, a condição de você ser arrebatado não é você deixar de pecar, né? É você deixar de cometer algum pecado, porque todo mundo peca. Isso também não é abrindo as porteiras para todo mundo sair pecando por aí, porque pecado tem consequência e pecado atrai demônios. Mas a condição para você ser arrebatado é você não ser apegado a esse mundo. Ser como o trigo que já está com as suas raízes, que não está com as suas raízes apegadas a esse mundo. Ele está dizendo que as preocupações desse mundo... Amém, gente. Voltando lá para a história de Ló, a Bíblia fala que eles saíram de Sodoma, mas aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás, né? Ou seja, isso revela que ela estava com a vida apegada às coisas que ela tinha deixado para trás. A Bíblia diz que Ló, né, sua esposa e suas filhas, elas se demoraram para sair da cidade, mesmo depois de ouvirem que a cidade seria condenada. Tipo assim, se viesse um anjo, aparecesse para você e falasse que a sua cidade seria condenada, repreendido, né? Que a cidade seria condenada, o que você faria, né?
talvez a gente corresse, ou talvez a gente fosse como Ló. Mas a Bíblia fala que Ló soube do que aconteceria na cidade, que a cidade seria destruída, mas assim mesmo foi demorar lá, talvez arrumando suas coisas, não sei, ou realmente apegado às coisas, né? Ele certamente estava pesaroso em perder todas as coisas, seus bens. Eu imagino Ló lá arrumando suas malas e falando, né, o que eu coloco? Será que eu coloco o relógio? Será que eu coloco isso daqui? Será que eu coloco aquilo? Isso porque Ló talvez estava pesaroso pelas coisas que ia perder, afinal ele ia perder tudo aquilo que ele tinha conquistado. Os anjos, então, tiveram de arrastá-lo pela mão para fora da cidade. Isso está lá em Gênesis 19, versículo 15 e 16. Ló foi como que arrastado para fora de Sodoma, mesmo depois de ouvir o que Deus faria ali. Ele demorou porque certamente estava apegado. Então, mais uma prova de que eles estavam apegados ao mundo, porque Ló, ao invés de sair rapidamente depois de saber que a cidade seria destruída, ainda estava apegado às coisas e ainda demorou na sua casa. Então, nós precisamos ter cuidado para não ficarmos apegados a coisa alguma deste mundo, pois elas podem se tornar nossa paixão. Sabe, gente, as coisas elas têm essa capacidade de nos atrair, as coisas do mundo, né? Tudo aquilo que pertence ao mundo pode nos atrair e pode ser uma arma do diabo para nos prender. Então, temos que ter cuidado com o nosso coração para ele não ser apaixonado pelas coisas do mundo. A Bíblia mesmo fala, né, que de tudo que você deve guardar o seu coração, porque dele que procedem as fontes da vida. Então, seu coração ele é muito influenciável, né? Se o seu coração ele está mais ligado pelas coisas do mundo, vai ser influenciado. É por isso que a Bíblia fala para você guardar o seu coração dessas coisas. Não é errado você usufruir das coisas do mundo. Por exemplo, não é errado você trabalhar, não é errado você ter uma família. O errado é quando essas coisas tomam lugar e se tornam a sua paixão. Não estou dizendo também para você se tornar um monge e fazer uma casa em cima de uma montanha e não ter mais contato com ninguém. Não é isso, porque até mesmo você não vai influenciar ninguém, né? Você foi chamado para influenciar, mas não para ser influenciado, amém? O problema, gente, não são as coisas em si, mas se o nosso coração está preso a elas. Então, se o seu coração está preso a essas coisas se tornam um ídolo para você, se tornam um Deus. Essas coisas, elas podem se tornar o nosso mundo. O mundo é tudo aquilo que se torna tão ou mais importante do que Deus em nossa vida, e se tornam o nosso apego exagerado. Sabe quando você tem um apego exagerado pelas coisas? Isso é uma paixão, né? Isso é uma paixão. Eu acredito que todo mundo aqui já teve, por exemplo, talvez uma paixão na infância, né? Quando alguma pessoa da escola que você se apaixonou por ela. Certamente você, sei lá, gostava muito dela, pensava nela muitas vezes, era apaixonado por ela, vivia pensando nela. E sabe, quando a gente está apaixonado realmente, os nossos olhos só estão voltados para essa pessoa, a gente só pensa nela, né? O nosso mundo é ela. Então está errado quando algo se torna o nosso mundo, porque vai ser a nossa paixão e vai ser o centro da nossa vida, sabe? Vai ser o centro da nossa vida. Então tudo aquilo que se torna um apego exagerado, ou se torna mais importante, ou tão importante quanto Deus, isso se torna aí o seu mundo, é uma paixão. Eu estou lendo o Velho Testamento, sabe? E estou passando, na verdade, pela história do povo de Israel. Sabe, a história do povo de Israel é uma história muito incrível, mas ao mesmo tempo é um pouco triste, sabe? É um povo que surgiu assim do nada, né? Deus um dia chamou um cara e falou, sai da tua tenda, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, porque eu vou te fazer pai de multidões, né? Você vai ser pai de muitas gerações, e através de você vão ser abençoadas todas as nações da terra. E esse cara era Abraão. E Deus deu uma promessa para ele de que ele teria um filho, que era Isaac. Mesmo na velhice, Abraão ainda teve um filho, que foi Isaac. Isaac teve filhos, que foi Jacó e Esaú. Jacó teve um encontro com Deus e seu nome foi transformado para Israel. E Israel, que é Jacó, teve filhos, 12 filhos, e através desses 12 filhos que nasceu uma nação toda, que é a nação de Israel. E, sabe, é uma nação amada pelo Senhor. O Senhor ainda ama Israel. E o Senhor amava, sabe? O Senhor tinha um zelo por essa nação, tinha ciúmes. Eu lembro que quando eu li, quando a gente vai ler, né, lá a respeito quando o povo está sendo escravizado, Deus fala, olha,
deixa sair o meu primogênito. Israel é o meu primogênito. Então, Israel é muito querido pelo Senhor. O Senhor tem um apego muito grande. Mas, sabe, é triste porque Israel é um povo que tinha um defeito muito grande, que é a idolatria. Estava sempre se desviando, sempre idolatrando outros deuses. Uma hora adorava a Deus, outra hora fugia para outros deuses. Era sempre assim. E muitas vezes, quando a gente vai ler a Bíblia e passa por coisas assim, lendo na Bíblia, a gente pensa, nossa, como é que os caras conseguem ser desse jeito? Viram muitos sinais no deserto, viram maravilhas de Deus, mas ainda adoram outros deuses. Mas o problema, gente, é que isso é só um reflexo, muitas vezes, da nossa vida, que a gente também tem um coração muito desviado, às vezes, e procura outros deuses para trocar, né, para trocar o lugar de Deus. Então, não adianta também a gente condenar o povo de Israel, sendo que a gente, às vezes, passa pelas mesmas situações. Mas a Bíblia fala que era um povo amado, como eu disse, né? Então, gente, esse é o primeiro aspecto. A mulher de Ló, ela aponta para isso. Aponta para o apego ao mundo. Sabe, o Senhor, Ele quer que nós possamos oferecer os nossos corações. Saiba que tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, eu estava lendo o livro do pastor Luiz, ele fala, né, que tudo aquilo que você coloca o primeiro lugar na sua vida, você está dando uma posição de honra. Eu lembro que a gente estava no Proclamai, e lá na frente tinha as fileiras, né? E tinha as autoridades. Por que as autoridades estavam naquela fileira? Porque era um lugar de honra. Então, da mesma forma, é na nossa vida. Aquilo que nós colocamos em primeiro lugar é aquilo que a gente está dando a nossa honra, está dando a glória. Então, se você coloca algo no lugar de Deus, a não ser Deus em primeiro lugar, você está dando a honra. Então, que nós não possamos ser essas pessoas que colocam, sabe, outros deuses no nosso coração. A gente, muitas vezes, se desvia muito rapidamente. É por isso que a gente precisa guardar o nosso coração, como fala a Bíblia. E que as nossas raízes, elas não estejam apegadas ao mundo, sabe? A Deus falou que a gente precisa ter consciência de onde que a gente foi tirado, né? Então, a gente foi tirado da condenação, sabe? A gente não pode ser mais condenado porque a gente foi justificado. Mas não adianta também nós estarmos nessa posição de justificação se as nossas raízes ainda continuam no mundo, elas precisam ser cortadas. E nós precisamos realmente focar naquilo que é importante, naquilo que está pela frente, que é o reino de Deus, que ainda vai se manifestar quando Jesus voltar. E o segundo aspecto, gente, para a mulher de Ló, para o que ela aponta, né? A mulher de Ló, em segundo lugar, ela aponta para a embriaguez ao mundo. E agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo 34. Amém? Todo mundo achou? Muitos dizem que a condição para ser arrebatado é apenas ter nascido de novo. As pessoas falam, ó, se eu nasci de novo, então eu já estou apto para ser arrebatado. Mas isso está errado, né? Se a única condição é o novo nascimento, então não faz sentido o Senhor mandar vigiar. Para que o Senhor está mandando vigiar então, se todo mundo vai ser arrebatado, né? Então não faz sentido. Nós precisamos vigiar para não ficarmos embriagados. É por isso que o Senhor fala, ó, vigiai e orai, para que você não seja embriagado pelas coisas do mundo, porque, como eu falei, nosso coração ele pode ser muito bem influenciado pelas coisas do mundo e nós podemos nos embriagar por elas. Vamos ler lá no versículo 34, diz o seguinte: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Quando Jesus fala aqui sobre orgia e embriaguez, gente, ele está fazendo uma alegoria, tá? Está fazendo uma demonstração. Ele não está falando sobre embriaguez em si, sobre bebida alcoólica. Ele está falando sobre aquilo que você está apaixonado, está tão apegado de uma forma exagerada, que é como se tivesse embriagado. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, porque aqueles que estão embriagados pelo mundo, o dia de Jesus vai vir, o arrebatamento vai vir, e muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Então, a gente precisa estar sóbrio para ser arrebatado nesse dia, estar vigilante. Então, o dia vai vir repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que
possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então Jesus está dizendo aqui que para nós sermos arrebatados, a segunda condição para você ser arrebatado é você estar sóbrio, não ser embriagado com as coisas desse mundo, porque, como eu falei, elas nos influenciam e nos embriagam com muita facilidade. E sabe, toda aquela pessoa que está embriagada, ela nunca está com o juízo perfeito, né? Ela nunca está focando na coisa certa. Certamente você já deve ter visto por aí uma pessoa embriagada. Ela não está normal, ela está focando no lugar errado, está com as ideias totalmente perturbadas. Jesus ele está dizendo aqui, gente, que as preocupações desse mundo, elas produzem algo semelhante à embriaguez. Todo homem, ele que é embriagado, ele perde a noção das coisas, né? Por exemplo, a mulher de Ló, ela estava tão embriagada, sabe, com o mundo, que quando os anjos foram avisados da destruição, ainda demorou para sair da cidade. Isso aponta para o tanto que ela estava embriagada pelo mundo. Então, sabe, todo homem que está embriagado, ele não tem noção da realidade. Ele está sempre olhando para a coisa errada, tá focando no lugar errado. Não tem noção. Nós podemos nos embriagar, nós não podemos nos embriagar com nada, porque aquele dia, ele vem como um laço, ele vem repetidamente como um laço. Então, sabe, como eu falei, se você vive uma vida embriagada pelas coisas do mundo, o dia do Senhor, né, o dia de Cristo, quando Ele vier e arrebatar a sua igreja, vai ser como um laço. E, como eu falei, sabe, o arrebatamento não é para toda igreja. Muitos pastores e igrejas acreditam que o arrebatamento vai ser todo mundo, né? Todo mundo que vai ser arrebatado, mas está errado. Porque, como falei, né, se também Jesus fosse arrebatar toda a igreja, não faria sentido ele mandar vigiar. Vigiar para quê se todo mundo vai ser arrebatado, né? Vigiar é sobre você estar sóbrio, você estar acordado na hora que ele vier, você estar preparado para quando ele vier te encontrar, para quando ele vier te buscar. Então, não faria sentido todo mundo ser arrebatado e Jesus falar para a gente vigiar. Então, o arrebatamento vai ser apenas os crentes vencedores, aqueles que estão maduros e desapegados do mundo e também não estão embriagados. Então, a gente não pode se deixar ser embriagado a ponto de considerarmos as coisas do reino de Deus como menos importantes e insignificantes. Porque quando você está embriagado, gente, a embriaguez ela tira a lucidez, como eu falei. Então, quando você está embriagado pelas coisas do mundo, você nem liga para as coisas de Deus. Quem conhece o próprio coração sabe disso e reconhece. Quando você está encantado pelas outras coisas, Deus e as coisas de Deus é o que menos passa no seu coração e menos passa na sua cabeça. Então, a embriaguez, ela tira a lucidez. É por isso que nós precisamos estar sãos, né? Não estarmos embriagados com esse mundo, porque quando Jesus voltar, ele vai levar aqueles que estão esperando, que estão sãos, que estão vigilantes. Amém? Amém. O terceiro aspecto, gente, é que a mulher de Ló, ela aponta para o desleixo com a obra de Deus. Agora eu queria que vocês abrissem em Lucas 9, versículo 62. Amém? Todo mundo achou? Lá diz o seguinte, gente, ó. Mas Jesus lhes respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O olhar da mulher para trás, ela aponta para uma tentativa de retroceder. Então, quando a mulher de Ló olhou para trás, é como se fosse uma tentativa de retroceder, de voltar para trás. Estava pensando naquilo que tinha deixado para trás. E aqui Jesus está dizendo que aquele que põe a mão no arado, ele não é apto para o reino de Deus. O que Jesus está querendo falar com isso, né? O que é o arado? O arado é aquela peça, né, que os bois carregam para cavar a terra, para fazer as valas, para o agricultor estar plantando, estar colocando as sementes. Então, imagina, não sei se você já deve ter visto isso em algum filme, mas imagina, por exemplo, o cara, e o arado geralmente ele é carregado, né, puxado por algum animal forte, por exemplo, um boi. Então, imagina o boi puxando o arado e o cara controlando aqui o arado. Só que ele está com a cabeça para trás, está com a cabeça voltada para trás, olhando para trás. Como é que vai sair, né? Como é que vai sair a plantação? Como é que vai sair as valas? Tudo torto, tudo bagunçado. Então, isso aponta para a mulher de Ló. Ela estava olhando para trás, e isso aponta para uma tentativa de retroceder. É quando, por exemplo, nós estamos liderando a célula ou fazendo alguma coisa para Deus, fazendo alguma obra para Deus, só que a nossa cabeça está virada para trás, está ainda olhando para o mundo.
Isso aponta para o desleixo, quando você faz as coisas para Deus, mas com descuido, sem atenção, com desatenção em relação às obras de Deus. Então, por exemplo, quando a gente vai para a célula e fica com uma parte, mas não tem responsabilidade, e não foca nisso, isso não é o nosso foco, porque a nossa cabeça está voltada para as coisas do mundo e as nossas raízes estão apegadas ao mundo, e a gente não liga, não tem importância para essas coisas. Então, isso aponta, gente, para uma tentativa de retroceder, para um desleixo. Quando o lavrador ele olha para trás, a obra fica torta e bagunçada. Isso compromete a plantação. A ordem bíblica é que olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando você está olhando para trás, obviamente você deixa de olhar para aquilo que está à frente, aquilo que é mais importante. E o que é que está à nossa frente? É o reino. A gente está trabalhando para o reino, sabe? Está trabalhando para conquistar almas, para serem libertas, para serem salvos. A gente está aqui para saquear o inferno, como a Bíblia fala, né? Mas, imagina, Deus ele deu esse trabalho para a gente, mas a gente vive nesse trabalho, mas a nossa cabeça ainda está voltada para trás, olhando para as coisas do mundo, apegados. Então a gente vai acabar fazendo a nossa obra com desleixo, sem preocupação nenhuma. Nós não vamos ser fiéis ao Senhor. Então, gente, há um reino que está vindo e a gente não pode estar preso a este mundo, olhando para o mundo e valorizando mais a ele do que a Deus. Porque eu falei que tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, isso se torna mais importante. Então, nós precisamos colocar Deus na nossa frente, colocar na frente, né? Eu lembro de ter lido um livro, há um tempo atrás, que falava que no nosso coração tem um trono, né? Então, é você que escolhe qual o Deus que coloca nesse trono, se é Deus mesmo que vai sentar ou se é outra pessoa que vai sentar outra coisa. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas, sabe? Senhor, gente, eu acho que o Senhor, Ele quer falar algo poderoso para a gente quando Ele menciona umas 2 ou 3 vezes. E Jesus, o Senhor falou sobre a sua volta hoje, eu acho que umas 2 vezes, né? A Deus estava falando sobre a sua vinda. E eu acho que é Deus falando realmente com a gente, sabe? Deus falando conosco a respeito que Ele realmente se preocupa. Ele quer que você seja encontrado preocupado quando Ele voltar. Sabe, imagina alguém que vem lá da capital, que te ama muito, e está querendo muito te conhecer, está querendo muito te ver, só que quando chega você está dormindo, você nem está ligando para esse cara, né, para essa pessoa. Então é Jesus, Ele quer que você seja encontrado acordado, porque Ele quer te levar, Ele quer te levar como a primícia, né, como a primícia ali para ser arrebatado. Então o Senhor Ele tem essa preocupação de você ser achado acordado, ser achado vigilante no arrebatamento, porque como eu falei, não são todos. Uns vão ser levados, outros vão ficar. Será que os que vão ficar são condenados, vão ser condenados? Não, porque o Senhor, Ele não vai destruir o justo junto com o ímpio, como a gente viu. Mas a vontade do Senhor é que você seja arrebatado, porque Ele não quer que você viva apegado a esse mundo, sabe? Porque é muito transitório. A gente está vivendo aqui, mas vai acabar. E nós precisamos viver a nossa vida aguardando o Senhor, aguardando a sua volta, porque a vinda de Jesus, ela pode ser daqui a 80 anos, mas pode ser aqui também a 80 segundos, e nós precisamos estar preparados, estar desenraizados desse mundo, desapegados, porque essas coisas realmente não valem a pena, só nos fazem distanciar de Deus, amém? Então essas, gente, são as condições para nós sermos arrebatados, nós sermos apegados ao Senhor, não sermos apegados ao mundo, nós não estarmos embriagados com o mundo e nós não sermos desleixados com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Quando nós somos apegados com Deus, sabe, nós estamos desenraizados do mundo. Quando nós não estamos embriagados com o mundo, nós estamos com os olhos mais voltados para Deus. Nós enxergamos o Senhor e nós podemos escutar, vê-lo com mais perfeição e ouvi-lo a sua voz com mais perfeição, né? Sabermos a sua vontade e fazer aquilo que é a sua vontade. E também, quando nós não vivemos a vida desleixada na obra de Deus, nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus, fazemos o propósito de Deus e somos usados na vida das outras pessoas, amém? Creio que essa é a preocupação realmente do Senhor, sabe? De nos achar acordados e vigilantes. Então, eu oro para que possamos ser essas pessoas, que sejam encontradas vigilantes e estejam preparadas para quando o Senhor voltar, sermos como o trigo, que ele arranca e sai muito fácil. Amém? Amém.